A gente terminou o Zenão já? Terminamos. Já, né? O Zenão basicamente são os paradoxos, né? Que, Aham. que a gente viu com ele e que provam por meio da dialética dele, né? Por meio do raciocínio que o movimento e o tempo não existem, né? Agora a gente vai ver Gostei o dele. Melício de Samos, que é um... Oi? Não, gostei dele. A tese, a antítese e a síntese. Depois repete o ciclo, né? Até ficar provado aí. Isso, Até por meio do absurdo se é real ou se não é, né? isso, perfeito, é. Então, o Zenão, ele criou a dialética. Não criou, não, mas ele instituiu, assim, né, a dialética como método de investigação. E aí, agora nós vamos para o Milício de Samos. O Milício de Samos é o último dos Eleatas, né? E ele vai meio que dar uma espécie de arremate, né, uma finalização na teoria do Parmênides, aperfeiçoando aquilo que estava ruim, né, e fechando a questão para depois nós entrarmos na escola pluralista e depois nas atomistas, né? Então, vamos lá. Aqui. Bom, então, alguns elementos da biografia dele, da fichinha catalográfica, né? Então, ele é da escola eleática, também, apesar de não ter nascido em Eleia. Lembrando que Eleia, né, fica lá na Itália, né? Ele nasceu na ilha de Samos. A ilha de Samos fica ali perto da Itália também, né? É onde nasceu Pitágoras também, e onde ele desenvolveu parte ali da sua infância, né? Mas ele vai, de alguma forma, ter que entrar em contato e ser provavelmente discípulo, né? A gente vai ver já. Provavelmente ele virou discípulo do Parmênides. Se não conheceu o Parmênides de fato, ele conheceu as ideias de Parmênides, pelo menos. Nós sabemos pouca coisa sobre ele, né? Sabemos que ele nasceu em 470, mas nós não sabemos quando ele morreu. Sabemos que ele escreveu uma obra chamada Da Natureza. Aí vocês vão lembrar, né, que todos os filósofos que escreveram até agora, né, todos os pré-socráticos, escreveram obras com o mesmo título, Da Natureza, ou Da Physis, né? Que seria aquela obra que eu disse para vocês, né, que tentaria explicar o todo, né? Explicar tudo por meio de uma única percepção teórica, né? Então, o Anaximandro escreveu essa obra, o Anaximenes escreveu essa obra, o Pitágoras escreveu, todos eles escreveram Xenófontes, né? Escreveram obras cujo termo era de physis, né? Ou emphysis, sobre a natureza. Principais interesses do Melício eram interesses metafísicos, porque ele está trabalhando com a categoria do ser, categoria do Parmênides, né? E ele vai se notabilizar por essa noção do nada, nada vem do nada, que já é uma ideia do Parmênides, na verdade, ele está só retomando essa ideia e aperfeiçoando. Ele vão ser influenciados pelo pensamento dele o Sócrates, Platão e Aristóteles, porém, essa influência nem sempre é positiva, né? O Aristóteles mesmo, ele vai criticar bastante, né, o Melício, porque ele entendia que o Melício estava utilizando, né, o conhecimento de Parmênides e tomando a fama do Parmênides, né, para ele mesmo. Então ele vai criticar em vários pontos, né, o Melício como personagem, não a ideia, não a teoria do Melício, mas o personagem, né, que ele fala assim, esse cara aí, ele meio que passou a perna no pensamento parmediano, né? Bom, elementos biográficos são bem poucos, né? Nós sabemos que ele foi um marinheiro, isso fica registrado em algumas obras históricas do tempo, né? Do período. Ele era um comandante naval que derrotou a frota do Péricles, né? Em 440. Lembrando, Péricles foi um dos maiores estadistas dos gregos, né? Ateniense. E ele tinha formado, né? Uma esquadra invencível, e ele foi derrotado pelo comandante Melissos, né? Então demonstra que ele tem uma percepção, uma tecnicidade, né, de navegação e um conhecimento matemático, conhecimento de estratégia, né, tudo que não aparece na filosofia dele, mas deve aparecer nos dados biográficos dele. Teria sido aluno de Parmênides, a gente não tem certeza absoluta disso, né? Alguns historiadores da época colocam ele como aluno do Parmênides muito mais porque as ideias dele são as mesmas, mas não existe nenhum documento que comprove exatamente que ele era aluno
imediato assim do Parmênides, né? Como o Zenão. O Zenão ele já tem documentos que demonstram que ele era assim, tipo, como se fosse um mancebo, né? Como se fosse o companheiro de Parmênides, né? Já o Melisso não tem esse documento. E ele teria sido professor do Leucipo. O Leucipo nós vamos ver posteriormente, né? Ele é um dos atomistas, junto com o Demócrito, né? Ele vai voltar a pensar na materialidade, né? E na multiplicidade da materialidade, ou seja, como a matéria ele é formada por coisas, elementos diversos, né? Então, ao invés de pensar que nem o Tales de Mileto, que tudo pode ser reduzido a um único elemento, a água, né? E essa escola, a escola de Mileto, né, que é a escola unitarista, o Leucipo ele vai meio que ser o primeiro a propor uma escola, não o primeiro, né, mas um dos proponentes da escola que não é unitária, né, politária nesse caso. Por quê? Porque ele vai dizer que o universo ele não pode ser reduzido a um único elemento, né? Ele tem que ser reduzido a vários elementos primordiais, né? E aí a gente vai ter alguns teóricos que vão propor várias teorias sobre isso, né? Desde os átomos até das homeomerias, né, que são os 4 elementos fundamentais, ou os elementos fundamentais que a gente nem conhece, não conhece na época, mas a gente vai ver isso nas aulas que vem. E, ao contrário de Parmênides, né, isso aqui é uma coisa bem interessante, o Melisso ele vai escrever as obras dele em prosa, né? Lembrando lá que o Parmênides, né, só para a gente lembrar novamente, o Parmênides escreveu a obra dele numa poesia. Vocês vão lembrar, né? Parmênides vai ter uma visão lá, não sei se é uma viagem astral, né? Não sei se é uma coisa assim, meio induzida religiosamente, mística, né? Mas ele vai ter a visão da deusa, né? Com os 2 filhos da deusa da justiça, né? Que vai levá-lo até a senda da verdade. Lá ele vai descobrir as 3 vias da verdade, né? As 3 vias do conhecimento. E esse texto é um texto poético, é um texto mitológico quase, né? Mitológico não, poético, né? Poético no mesmo sentido de Homero, né? De Hesíodo. Já o Melisso, ele meio que quebra essa lógica de escrever textos poéticos, que também era a lógica do Xenófonte, também era a lógica do Pitágoras. Então, todos antes dele escreviam em forma poética, né? Com a estrutura poética. E o Melisso é o primeiro a escrever obras em prosa. Então, podemos dizer que ele é o primeiro a escrever um tratado, né? Um tratado filosófico. Por isso, a obra dele é muito mais fácil de ser compreendida e lida do que a obra de Parmênides, que é uma obra, por ser poética, ela é misteriosa, né? Tem lá a variação, né, da interpretação de cada autor, né, que pode atribuir significados e sentidos diferentes ao corpo da obra do Parmênides. No caso do Melisso é mais difícil. Como ele está escrevendo em prosa, né, então ele tende a ser mais objetivo. Bom, então começamos aqui a teoria do Melisso, tá? Defesa filosófica do Melisso. O Melisso, então, vai argumentar que, uma vez que o único, né? O único aqui é o termo que ele usa para o ser, né? Ele vai falar sobre o mono, né? O mono, ou homonos, né? Que é o único. O único não veio a ser, nem está sujeito à destruição, ele é, portanto, eterno, né? Então, o que o Melisso está fazendo aqui é defendendo a eternidade do ser. Mas isso que estava no Parmênides? Estava, mais ou menos estava no Parmênides, né? O Parmênides ele vai falar que o ser é eterno, mas vai pensar mais no conceito de eternidade como sendo um conceito de não tempo, né? De atemporalidade. Enquanto que o Melisso ele vai pensar num conceito de eternidade como o conceito de eternidade, assim, a palavra eternidade como tendo um significado específico. Não sendo só a ausência de tempo, mas sendo o tempo como um todo, ou seja, abarcando todo o tempo possível, né? Então, é uma diferença bem sutil. Quando eu digo assim, por exemplo, né, que Deus é infinito, de certa forma, eu estou dizendo que ele pode possuir um ponto de referência. Se ele é infinito, a partir de um determinado ponto, eu olhando para frente, ou para trás, ou para cima, ou para baixo, eu não consigo delimitar um espaço para ele, né? Quando ele fala que o ser é eterno,
aí ele elimina esse ponto de referência. Ele vai falar assim, ó, não há um lugar onde você possa observar o ser. O ser, ele é eterno, portanto, ele pertence a uma categoria que não é uma categoria acessível a nenhum modo de observação. E por isso ele é mais metafísico do que o ser de Parmênides, né? Não que o Parmênides não tenha pensado nisso, mas é que o Melisso ele deixa isso mais claro para a gente. Então o argumento de Melisso é duplo, né? Abordando o aspecto temporal do como uma linha do tempo, concedendo a realidade do momento presente. Ele argumenta que o existiu eternamente no passado e existirá eternamente no futuro. Essa é a primeira linha de argumentação. O argumento dele é tranquilo nesse sentido. É a mesma coisa que nós vamos atribuir para Deus, né? Ou seja, se eu penso no passado e se eu penso no futuro, eu não encontro nenhuma referência ao vir a ser no passado e nem ao vir a ser no futuro. Portanto, ele vai afirmar que Deus é eterno. Isso aqui é o pensamento parmenidiano, né? O Parmênides falava exatamente isso. E aí, então, o Melisso, ele faz, né? Ele projeta o argumento dele dessa forma. Ele fala assim, o que quer que aconteça deve ter um começo. Né? O que quer que aconteça deve ter um começo. Olha o que ele está falando. Tudo o que é percebido pelos seres humanos possui começo. Está falando aqui da materialidade. Aí tem lá o fragmento 1, né, que é a obra dele, né? Aí ele vai falar, bom, mas o ser, ele nunca veio existir. Quando ele fala isso, ele está dizendo assim, o ser, ele é diferente de qualquer coisa que eu possa conseguir compreender com o meu aparelho sensível. Todas as coisas sensíveis passam a existir, tem um começo, mas o ser não veio a existir. Portanto, um ser não tem começo. Portanto, o é eterno, porque sempre existiu no passado, né? E não houve um momento onde ele passou a existir. Então, essa é a primeira diferenciação que ele faz. E aí você vai perceber que ele está diferenciando absolutamente dois mundos diversos, né? Dois mundos diferentes. Um mundo que é um mundo metafísico e um mundo que é um mundo físico. Esse mundo metafísico nós vamos chamar depois, lá em Aristóteles, de mundo das formas. Nós vamos chamar lá em Platão de mundo das ideias. E nós estamos chamando aqui, no Melisso, de mundo eterno, né? Que é a dimensão da eternidade. Melisso já está fazendo aqui uma percepção de que existe uma dimensão da contingência. Contingência é mudança, né? Da transformação. E existe um mundo da necessidade. Ou seja, daquilo que tem que existir e que não pode não existir. Não sei se vocês acompanham bem essas duas palavras, né, que são importantes, tá? Então eu vou repetindo. Essa é uma questão que vai permear a filosofia desde o Parmênides até hoje. Até hoje se discute a relação entre contingência e necessidade, né? Contingência e necessidade. Principalmente relacionado com o ser. O que é a necessidade, né? Necessidade é quando eu atribuo a ideia de que é uma coisa que o ser ele precisa existir para que ele seja real. Então, por exemplo, se você pega um pé de manga, né? Um pé de manga, ele deveria ser capaz de produzir mangas. Mas se o pé de manga não produz manga, ele deixará de ser um pé de manga? Sim ou não? Não. Não, ele vai ter um defeito, Não. né? Mas não vai deixar de ser. Então, Eu vou não fazer é... um paralelo. Oi? Fazer um paralelo para a relação do homem e da mulher, que é procriar. A relação do macho e fêmea, que é procriar. Mas se uma mulher não pode dar à luz, ela deixou de ser uma mulher? Isso. Então, assim, ó, para ser mulher, não é necessário que ela dê à luz. Mas para dar à luz,
é necessário que ela seja uma mulher. Uhum. Para o pé de manga ser um pé de manga, não é necessário que ele dê manga. Então, a manga, ela é uma contingência, né? A gravidez da mulher é uma contingência. É uma coisa que pode acontecer, como não pode acontecer. Mas existe, para além da contingência, uma necessidade. Ou seja, o pé de manga precisa existir para que a manga possa vir a existir. Porque o pé de manga não pode dar outra coisa a não ser manga. Então, o pé de manga é um ser necessário. E a manga é um ser contingente. A manga não precisa existir para que o pé de manga seja pé de manga. Mas o pé de manga precisa existir para que a manga possa existir. Engrenada, hein? Eu entendi, mas é meio complexo. Você fala assim, olha, a manga não deve existir para existir o pé de manga. Mas e se eu mudar aqui a leitura, né? Se fizer uma outra leitura, mas o pé de manga só existe por causa da manga, do que brotou a manga? Aí você está vendo uma relação de causalidade para trás, né? Ou seja, né? De causa primeira, né? A pergunta então vai ser, qual é a causa primeira do pé de manga? Como o pé de manga veio a existir, né? Vamos supor então que nós vamos fazer aqui um exercício assim, religioso mesmo, né? Então, se Deus criou pode o pé de manga... Pausa aqui, que eu vou fazer uma parada aqui. Mas pode continuar aí. Tá. Se Deus criou o pé de manga, Deus criou a manga, a fruta ou o pé primeiro? O pé, ué. Provavelmente o pé, Ué, né? provavelmente. Então, se o pé é a causa primeira, o pé de manga é o ser necessário. Como se Deus pensasse assim, olha, eu quero fazer uma fruta chamada manga, mas para eu poder fazer essa fruta, eu tenho que fazer um pé que dê essa fruta. Mas esse questionamento da Edilena é muito raso. É só pegar o Gênesis e vai ver que ele fez tudo primeiro, antes da manga. Ué. Isso aí é então, fácil de contestar, ué. Se a gente quiser pegar o Gênesis como prova, é isso, né? Mas assim, quando a gente pega, assim, por exemplo, né, a biologia, você é mais falou complicado, pra fazer um né? exercício religioso? Não tem como fugir disso. Mas vamos pegar, assim, por exemplo, a biologia, né? Então aí o homem veio de um símio, né, no macaco, e vai e tal, até uma forma de vida lá muito primitiva, né, unicelular. E aí essa forma unicelular, ela é formada, composta, sei lá, de hidrogênio e carbono, né? Então eu posso dizer assim, ó, o hidrogênio e o carbono são seres necessários para que eu possa existir. Eu sou contingente. O carbono, não depende de mim para existir, mas eu dependo do carbono para existir, certo? Ok. Essa é a relação de necessidade e de contingência, né? São palavras que são importantes na filosofia, né? A necessidade e a contingência. Então, claro, né? O Tiago, ele tem filhos, né? O Tiago é o ser necessário para que os filhos deles existam. Mas o Tiago sem filhos continua sendo Tiago. Então, os filhos do Tiago são seres contingentes. Dependem do Tiago para poderem existir, né? Aristóteles vai dar até uma outra palavra para isso. Ele vai falar que, no caso, então, os filhos do Tiago são acidentes, né? O que é o acidente? É algo que aconteceu, né? Mas que não precisava ter acontecido. Uma vez que acidentalmente, né, no sentido filosófico, tá? O acidente acontece, então ele vai mudar a essência do ser. A essência vai mudar alguma característica do ser. O Tiago não era pai antes de ter filhos. Não era pai em ato, né? Ele era o pai em potência, né? Se dá para ter mais tranquilo isso. Mas a questão da causa primeira aí, da Edilena. Então, a causa primeira, né? Se nós pegássemos, então, a questão, um discurso religioso como a gente pegou, né? A causa primeira seria o primeiro movimento, né? Ou seja, para falar sobre o ser do pé de manga, nós teríamos que pegar o primeiro pé de manga, para ver se ele é quem dá origem à manga ou se é a manga que dá origem ao pé. Mesmo pegando em termos biológicos, vamos dizer assim, né? Em termos de evolução de espécies, provavelmente a manga que nós conhecemos hoje é uma derivação de uma manga primitiva, né? Antiga, né? Que foi se modificando. Então, a fruta da manga que nós temos hoje, ela é provavelmente o resultado de várias evoluções, né? Da flora, que
deu origem a uma árvore, que essa árvore deu origem a essa fruta. Então, o que é importante aqui? O importante aqui é entender, né? O que ele está falando? Tudo tem um começo, né? Tudo tem um começo, ou seja, tudo tem uma causa primeira. É isso que o Melissa está falando. Uhum. Mas o ser não tem. O ser não tem uma causa primeira. Entendi. Ou seja, nada criou o ser porque o ser é eterno. Não existia um momento que ele não existia, né? Não houve um momento em que ele não existia. Qual que é a derivação, né? A conclusão lógica dessa afirmação dele? Que se o ser não criou... Não, perdão. Se o ser sempre existiu, então o ser torna-se uma necessidade para tudo aquilo que existe. Ou seja, tudo que existe é contingência do ser. Ficou difícil falar assim? Não, tá fácil. Tá fácil. Tá tranquilo, né? Ou seja, Tá. quase que ele está querendo dizer aqui o quê? Que tudo que existe, existe por causa do ser eterno. Porque o ser eterno, sendo um ser necessário, que não tem variação, ele deverá ser, de certa forma, a base, né, o elemento principal, primordial, a causa primeira de tudo que existe. Certo. Daqui a dizer que ele é um ser criador, você tem que fazer um pulo, né, religioso. Não estou dizendo que ele está falando que o ser é criador, mas eu estou falando que ele está falando que o ser é necessário e a criação, ou seja, a matéria é contingente. A matéria depende, de alguma forma, do ser. E por que ele fala isso? Por quê? Porque tudo que é matéria tem início e tem uma atribuição. Falamos assim, ó, esse pé de manga, ele teve um início e nós chamamos esse pé de manga. Mas antes dele ter esse início, ele não existia. Portanto, ele não precisava ter existido. Ele não é necessário. Se eu pegar qualquer coisa que existe, eu vou dizer, olha, essas coisas que existem não precisavam ter existido. Elas existiram por uma razão, mas não precisavam. Mas o ser, ele precisa existir. Por quê? Porque ele é um ser necessário. Enquanto que tudo mais, não. Fala assim, para existir vida na Terra, era preciso que existisse carbono, oxigênio e tal. Beleza. Mas nós temos planetas que não possuem esses elementos. E, portanto, para que exista um planeta, esses elementos não são necessários. Entendi. Entendeu? Bom. Osáquio, será que a gente vendo aqui o Melissa, eu, como um simples estudante aqui de início, né? A gente dá pra ver que ele bebe muito da fonte aí do Parmênides, igual você falou. Sim. Será que ele não mudou esse argumento infinito? Que a gente sabe que o Parmênides está falando a mesma coisa que ele, pelo pensamento. Para eterno, para bater de frente com o pessoal que era do contra. Porque então, sempre tem um pessoalzinho do contra, né? Lembra que o Parmênides disse que o ser era finito? Aham. Que era uma bola finita, né? O que o Melissa vai fazer é justamente dizer que não é finito. Ah, tá. Então ele tá indo contra o próprio professor, no caso. Ele tá aperfeiçoando. Falou assim, olha, o Parmênides pensava que o ser era um círculo que delimitava, né? Entendi. E tal, e tal. Aí falou assim, bom, ele fez uma reflexão meio lógica. Falou assim, olha, se o ser é finito, o que tem para além do ser? Entendi. Ele melhorou o método dele, né? Isso, ele melhorou o argumento, na verdade, né? O método é o mesmo, né? O método melhorou o argumento. O argumento. É como se você pensasse assim, o pessoal fala, né? O universo é infinito. Tá, se o universo é infinito, o que tem depois? Se o universo é infinito, então você vai andar e nunca vai ter fim do universo, certo? Como que o universo, então, está em expansão se ele é infinito? Como que o universo está em retração se ele é infinito? Se ele está em expansão, para onde que ele expande se ele é infinito? Nota que é uma ideia, ela é contraditória, né? O universo não pode estar em expansão se ele é infinito. Então, para que ele seja expansão, ele tem que ser finito. Mas se você fala que o universo é finito, o que tem depois do universo? E aí você tem que falar, o universo é infinito e está em expansão. Mas quando você fala isso, você está falando você está propondo, né, uma contradição lógica. Não sei se dá para entender isso. Deu sim.
Depois que você falou do círculo aí, eu acho que você tinha mostrado uma esfera, uma coisa assim. Isso. Eu lembrei aqui, puxei na memória. Isso mesmo, né? Então, ele vai meio que aperfeiçoando o conteúdo da filosofia do Parmênides. Né? Aí, o segundo argumento, né? Tudo que tem um começo também deve terminar. Ó, o primeiro argumento, né? Ele estava defendendo que o ser não tem início, né? Não tem início. E aí, no segundo argumento, ele vai defender que o ser também não tem fim. Né? Tudo que tem um começo também deve terminar. Deve terminar. Quando ele fala dever terminar, ele está falando, lógico, né, de coisas materiais, novamente, né? Se essa árvore ela existe, uma hora ela vai deixar de existir, né? Ela vai envelhecer, ela vai morrer de alguma forma. O não teve início. Portanto, o não vai acabar. Portanto, o é eterno e sempre existirá no futuro. Com esses dois argumentos, né, ele coloca né, o ser com uma eternidade ingressiva e com uma eternidade efetiva. Lembrando do aorismo que a gente viu na última aula, né? Ou seja, ele é eterno porque não tem começo, não tem fim. E nesse sentido, o ser de Melisso, ele é diferente do ser de Parmênides, que é um ser que tem limite. Né? O ser do Melisso é um ser que já apresenta uma característica aqui de limitação, ilimitação. Né? Ou seja, de algo que não tem começo, não tem fim. A gente vai utilizar essa mesma argumentação... O alfa e o ômega parece que tem esse fim. Então, mas é importante isso que você falou agora, né? A linguagem, né, do alfa e ômega, ela é utilizada em qual texto bíblico? João, né? João? Apocalipse. Apocalipse, perfeito. Porque nós não sabemos se o autor do Apocalipse é o mesmo autor do João, tá? Mas o Apocalipse. Né? O que o Apocalipse está tentando... Qual é a temática do Apocalipse? A temática é a carta às 7 igrejas, né? Oi? A temática é o principal assunto disso? Isso. Qual é o revelação de alguma coisa, não? É o quê? Revelação de alguma coisa. Então, a temática do Apocalipse é falar sobre o fim. Ah, tá. Certo? Beleza, entendi. É falar sobre o fim. O fim do tempo. O fim deste tempo. Ah. Então, quando ele fala que ele é o alfa e o ômega no Apocalipse, ele está falando o quê? Que eu sou o começo deste tempo e eu sou o fim deste tempo. Não é um atributo... Não é um atributo do ser dele, é um atributo da sua ação. Então, assim, do contingente, né? Isso. Assim, ó, eu sou o alfa e o ômega da contingência. Engrenado. Aí quando ele fala que um não vai acabar, um é eterno, então tá dentro do necessário. Isso. Da necessidade. O é necessário. Né? Vou deixar assim, colocar a pulga para vocês aqui, ó. A partir dessa concepção, né? Dessa nossa reflexão. Jesus Cristo, ele é um ser necessário ou é um ser contingente? Porque ele é o verbo. Se ele é o Deus, ele é necessário. Necessário. O início está nele, o evangelho é o início. Ele Jesus Cristo. Jesus Cristo. Veja, olha a pegadinha, né? Jesus Cristo é um ser histórico. Por quê? Porque antes dele ser Jesus Cristo, ele era outra coisa. Né? Ele era o quê? Ele era o verbo. O verbo, ele fez todas as coisas, certo? Não é isso que diz lá João? Certo, isso é. É isso mesmo. O verbo fez todas as coisas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Certo? Certo. Então é necessário. Para tudo que existe, é necessário que exista o verbo. Aí eu pergunto, era necessário que existisse a encarnação do verbo? Não, se você quisesse destruir todo mundo, destruiria. Aí eu pergunto, existiria
alguma outra possibilidade que não fosse a encarnação do Verbo? Eu acho que não, porque ele encarnando como... a encarnação do Verbo tirou a causa de Adão, né? Então ele se tornou a causa humana da justiça, né? Certo. Mas eu tô perguntando se Deus não era capaz de pensar alguma outra possibilidade? Ah, tá. Não, capaz era. Era, isso aí que eu entendi também. Por isso que eu falei, se ele ele quisesse destruir todo mundo, ele destruiria. Isso. Ou ele poderia salvar de outra forma. Ou de outra forma. Então, o Cristo é um ser contingente. Nesse pensamento aí, De certa forma, eu vou dizer para vocês, o Cristo é um acidente do Verbo. É um acidente, ou seja, ele não precisava existir. Mas ele existindo, aí existe uma razão para ele existir. E a razão é essa que o Tiago acabou de pontuar, né? A razão é fechar um ciclo lógico, né? Se por um homem entrou, por um homem saiu, né? O pecado do mundo, né? Então você fez a encarnação do Cristo entra dentro de uma lógica, mas essa lógica nós só explicamos ela, como diria os filósofos, ex post factum, né? Ou seja, depois do fato ocorrido, porque antes disso nós não saberíamos dizer se existiria uma outra possibilidade. É o que o pensamento do Melisso pode nos informar, ou seja, que o ser necessário, ele poderia fazer várias coisas acontecerem, mas ele escolheu fazer aquela, e aquela, então, virou a sua contingência. Então, o Eterno escolhe a contingência. Então, o Eterno faz uma escolha, e essa escolha vira uma contingência. Ah, tá. Você está andando na rua, Fred, aí você chega numa bifurcação. Você tem duas escolhas, ir para a direita ou ir para a esquerda. As duas escolhas são contingências, né? Você pode fazer qualquer uma delas. A partir do momento que você escolheu ir para a direita, o que acontecerá depois são consequências necessárias dessa contingência. Ok, entendi. Então, se Cristo ele encarna, ele encarna como contingência. Mas a partir do momento que ele faz essa escolha, aí deriva-se dela uma série de necessidades. Necessidades de explicar o significado e as consequências dessa escolha contingente. Ok. Ok? Certo. Mas você percebe, né? Por que nós podemos... Ô, Edileno, você tá escutando aí? Eu tô voltando pra casa, tô dirigindo, mas eu tô ouvindo. Muta aí o seu áudio. Parece um avião. Da turbina. Então, o que a gente vai dizer aqui? A gente vai dizer que o ser, esse ser que o Melisso está falando, ele deve possuir em si mesmo todas as possibilidades de contingências possíveis. Ou seja, tudo o que é possível está no ser. Por isso ele é perfeito, né? E o que acontece como contingência são possibilidades do ser. Mas como elas são contingentes, elas não são eternas, a mente humana não deveria se preocupar com isso. Então, o Melisso falando assim, olha, para que eu vou estudar árvore, vou estudar biologia, né? Vou estudar engenharia, se essas coisas que eu vou estudar, elas são contingências? Eu quero estudar o quê? Eu quero estudar o necessário, não o contingente. E aí o Melisso vai falar, bom, a ocupação do filósofo, então, deve ser um esforço permanente de compreender o ser, né? Filosoficamente, tá? Mas vocês viram, né? Ele era um marinheiro, né? Ele era alguém que ele tinha uma ocupação militar. Portanto, não é que ele só fazia isso, né? Ele tinha lá os estudos, tinha lá as coisas da técnica da vida dele, tranquilo, né? Mas ele fala, enquanto filosofia, a preocupação da filosofia deve ser tentar compreender e pensar o ser. Tudo bem?
Beleza. Bem. Tudo jóia. É a este respeito que Melisso difere de Parmênides. Embora alguns argumentam que a diferença não é tão importante quanto pode parecer, né? A visão de Parmênides é que há apenas um momento, o eterno presente, enquanto Melisso argumenta por um número infinito de momentos. Ou seja, se o Parmênides estivesse certo, o eterno estaria sempre preso a um presente eterno. Quando Melisso argumenta sobre a eternidade, ele está dizendo que o ser ele vai conseguir ter dentro de si todos os momentos possíveis. É o que o Parmênides não conseguia. Veja bem, a ideia, por exemplo, né, se a gente fosse pegar o pensamento de Parmênides para tentar entender Deus, a gente vai falar assim, olha, o Deus que a gente acredita, o Deus que a gente adora, ele é um Deus que não sabe o futuro e que esqueceu o passado. Por quê? Porque ele só vive o presente. O ser do Parmênides é um ser que só vive o presente. O ser do Melisso é um ser que, vamos dizer, que ele se lembra do passado e que ele conhece o futuro, porque ele é eterno. Essa é a grande diferença entre os dois, né? No ser do Parmênides, a transformação ela é totalmente impossível. Por quê? Porque se o ser é semipresente, o ser nunca pode permitir, né, que haja alguma variação. No ser do Melisso, a variação, né, a transformação, ela se torna possível, mas dentro dos limites do ser. Então, por exemplo, você fala assim, ó, Parmênides, esta semente de árvore, ela é uma árvore? O Parmênides vai falar, não, ela é uma semente de árvore. Aí você plantou e a árvore nasceu. Parmênides, essa árvore foi uma semente? O Parmênides vai falar, não, ela é uma árvore. Aí você pega a árvore, corta e faz uma madeira para você queimar. Essa madeira foi uma árvore? Não, ela é uma madeira. Por quê? Porque para Parmênides só existe o presente. Agora eu entendi, mano. E para Melisso, ele vai falar assim, essa semente, ela é uma árvore? Será? E essa árvore foi uma semente? Foi. Mas ela mudou o ser? Não. Porque o ser de Melisso é um ser que concatena passado, presente e futuro. Ele aperfeiçoou mesmo, hein? Ele dá uma aperfeiçoada boa. Legal, né? Porque agora ele está conseguindo meio que dizer assim, olha, sabe aquilo que o Heráclito estava falando sobre a mudança, né? Sobre o devir? Então, o devir, ele pode existir em uma espécie de contingência do ser. Claro, a semente, a semente, ela vira uma árvore. E a árvore, ela vira uma lenha, né? Então, existe um vir a ser aqui, né? Na verdade, existe um devir, na verdade, né? Um devir. Mas ele não vira outra coisa fora do ser. Eu vou dizer, se essa é a última semente de jacarandá que existe, eu vou plantar essa semente e essa árvore vai ser a única árvore de jacarandá que existe. E essa madeira vai ser a madeira da única árvore de jacarandá que existiu. Ou seja, por mais que eu mudei, né, as características da materialidade desse objeto, né, dessa coisa, elas permaneceram com uma identidade mesmo diante da mudança, né? Isso estava dentro do ser para Melisso. O ser, ele tem a semente, a árvore e a madeira, né? A semente, a árvore e a decomposição da árvore. Tudo isso está dentro do ser, porque o ser é eterno. Ele não é só presente. Isaac, então isso aí, agora puxando um pouquinho para a nossa área, muitos falam que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Filho de Deus, e ele sempre foi o Filho de Deus.
Isso. Porque é o seguinte, Olhando né? por esses dois. Então, mas a gente sabe que ele só foi revelado como filho de Deus na carne. Então, assim, E aí, como que como que a gente faz isso, né? Jesus, ele é um acidente do tempo, certo? Então, no tempo, pra gente, Jesus, ele veio a existir. isso? Mas e na eternidade? Ele foi manifesto, né? Falando na palavra, mas no tempo ele foi manifesto. No tempo, porque assim, Para a gente conseguir entender ele, né? Isso. vamos usar esse termo, manifesto, tá? Então, no tempo, ele foi manifesto. Mas e na eternidade? Na eternidade ele já existia? Ele se manifestava ou não? Ele era Já o verbo. existia. Ele era o verbo, mas não existia como filho. Já Porque existia. nós Sempre conhecíamos existiu. Olha só. Mas nós não conhecíamos ele como filho, nós como conhecíamos filho, ele não. como um verbo, como Deus. Como Se verbo. ele existia na eternidade, ele existia na eternidade como verbo, como Cristo, como filho, como crucificado, como ressuscitado, como reinante. Porque a eternidade não há tempo. Ah, tá. Por isso que eu usei a palavra manifesto. Ele só foi manifesto como filho na carne. Sim. Agora sim, você, por exemplo. Eu entendi o que o Thiago tá falando. Entendeu? Entendi. Entendeu? De todos os atributos que ele tinha, sei lá, tudo que você falou, Isaac, ele foi manifestado agora como filho. O acidente foi filho. Mais ou menos isso que ele quis dizer. Então, mas o que é o acidente? O acidente é algo que acontece no mundo da transitoriedade, né? No mundo da Isso. matéria. Certo? Por exemplo, Tiago, quando você foi salvo, Tiago? Na eternidade. Isso. Ou seja, antes de você se tornar um fato histórico, né? Antes de você se tornar alguém que passou a existir no tempo, você já existia na eternidade divina. Por isso que ele fala, né? Show, isso aí, gostei, muito bom. Gostei. Ele também. vos salvou antes da fundação do mundo. Né? Por que antes da fundação do mundo? Porque a fundação do mundo é uma perspectiva do tempo, contingente. Esse alfa e ômega, a fundação do mundo é alfa e ômega, né? Isso, o mundo é o alfa e ômega. Mas no ser necessário, tudo que existe já existe. Tudo que existiu e tudo que existirá existe na eternidade. Por isso que a gente fala assim, ó, Jesus é o Filho eterno de Deus. Eterno significa que ele não é um filho que passou a existir. Sim. Significa que ele é filho de Deus desde sempre. Sempre existiu. Sempre existiu. E aí, então, a teologia vai dizer, bom, Jesus é o Filho gerado por Deus eternamente. Quando ele coloca a palavra eternamente, isso aqui é o pensamento de Melisso, né? É isso que eu queria encaixar. Sim. Jesus é o Filho de Deus eternamente. Se ele é eternamente, então não pode existir um tempo que ele não era e um tempo que ele não vai ser, porque é eterno, não tem tempo. Então, Deus é Pai eternamente e Jesus é Filho eternamente. Aí a pergunta, Jesus, ele é uma contingência do Pai? Ou seja, o Filho é uma contingência do Pai? Aqui tem um problema. Por quê? Porque nós estamos usando palavras, né, palavras que identificam coisas materiais para tentar entender uma relação eterna. É um problema de linguagem agora. Então, o Filho, ele é contingente ao Pai, o Pai é necessário e o Filho é contingente, mas essa contingência é eterna. Portanto, não é uma contingência como nós pensamos. É uma contingência que vai fazer com que o seu pensamento tenha que fazer uma espécie de figura de linguagem, né? De uma espécie de licença poética. Esse ser contingente aqui na eternidade, ele é uma figura de linguagem. Entendi. Entende? Melisso tá mais certo para Mendes, né? Oi? Melisso tá mais certo. Isso, a ideia é que Melisso tá ele mais aperfeiçoou, né? Aperfeiçoou o pensamento de Parmênides, pelo menos para nossa perspectiva cristã aqui, né? Pelo menos para isso, né? Porque
a gente, de alguma forma, né, o cristianismo, de alguma forma, se apropriou desse pensamento do Melissos, mesmo que os autores não conhecessem, de fato, o Melisso ou conhecessem que esse pensamento é dele, né? Mas provavelmente porque estava pulverizado, esse pensamento estava pulverizado nas discussões filosóficas da época e tal. Com certeza. E acontece muito disso, né? Acontece muito a gente falar certas coisas que a gente não sabe qual que é a fonte do que está falando, né? Então, isso é muito comum. Esse aí é o problema. Também, é um problema também, né? É importante o que você está falando. Né? Bom, aí tem essa outra diferença, né? Enquanto o Parmênides afirmava que o ser era limitado, né? Aquele círculo tal, né? O Melisso, porque ele vai defender a eternidade do ser, ele vai ter que falar também que o ser é ilimitado, né? Porque se o ser é eterno, ele não pode ter limite, né? E aí o Melisso afirma que o Uno é ilimitado, tudo que tem começo e fim não é eterno e nem ilimitado, né? Tudo que tem começo e fim. Então eu tive começo, tive fim, portanto não sou ilimitado. Se o ser não tem começo nem fim, o ser, portanto, é ilimitado. É só uma derivação do argumento, né? Você vê que uma coisa começa a puxar a outra. Então, qual que é a premissa do Melisso, né? A premissa do Melisso é a eternidade do ser. Essa é a premissa. E a partir daqui, ele vai derivar uma série de características que ele considerará necessárias para identificar a eternidade do ser. E a ilimitação é uma delas. Tá tranquilo? Tranquilo. Agora ele vai, então, dizer, bom, se o ser é eterno e é ilimitado, não podem existir dois seres. Porque se existir dois seres, então o começo de um vai ser o final do outro, né? E vice-versa, ou seja, eles vão ter um limite que vai ser um do outro. Ah, não, mas eu sobrepus os dois seres. Então vai ter um limite da sobreposição, onde eu vou encontrar, né, o começo de um e o fim do outro. Entende? Então, nesse sentido, ele vai afirmar que o ser é mono, né? O ser é um só. Ô, Zac, qual é a chance de esses caras aí terem tido algum contato com a literatura judaica monoteísta? Que é praticamente ali o mesmo período, né? O lapso temporal. Não existe, acho que não sei. Alguns parecem ser meio que na mesma linha temporal, né? De período, né? Diacrônico ali no mesmo período. E talvez os 100 anos para mais, 100 anos para menos. Qual é a chance? Então, Eles têm de contato com essa literatura. Até onde eu consegui ler sobre isso, né? Me parece que nenhuma. Por quê? Porque a literatura bíblica ela era geograficamente muito limitada. Ou seja, assim, como o judeu, né, o judaísmo é uma religião endômica, né, ela é uma religião muito fechada, não se tem nenhum desejo, né, de você proclamar isso, né, de você chegar em outro lugar e falar, olha, eu vou pregar para você a mensagem do judaísmo e tal, né, e fazer essa divulgação. Além disso, o judaísmo ele tem essa característica de não se dobrar à linguagem comum da época, né? Uhum. Eles continuavam falando aramaico e hebraico nas suas reflexões teológicas, né? Então isso torna o conhecimento do judaísmo um conhecimento muito esotérico, né? Esotérico eu falo assim, fechado, né? Muito fechado a um grupo e a uma região específica. Por isso que é difícil a gente dizer se o Melisso, ele de fato conseguiu ter acesso a alguma coisa assim. É muito mais provável que ele tivesse tido acesso ao zoroastrismo, ao budismo, ao hinduísmo, né? A essas outras religiões, porque elas são mais facilmente disseminadas, vamos dizer assim. Tá, porque eu vejo que esses caras caminham numa linha no sentido... para mim, eu considero isso como mais uma evidência, entendeu? Quando eu falo brincando assim, às vezes nem é tão brincando, é de eleito, é porque a gente percebe o pensamento desses caras em busca de uma verdade. E na medida que eles vão se aproximando dela, eles vão caminhando ali, pelo menos a percepção que eu tenho, né?
para um monoteísmo, não no sentido de vamos professar uma única fé de um único Deus, não, mas da existência de um ser maior. Isso. Eles Mas caminham, Pode falar. eles caminham eles convergem para esse sentido, entendeu? Aí eu perguntei justamente para você, será que eles tiveram acesso a alguma literatura para tentar começar? Não, não tiveram. Bom, então, para mim é mais uma evidência de Deus manuseando ali, né, a história. Ah, sim, sim. Então, a patrística ela vai entender exatamente assim, né? Ela vai entender assim, o Platão entendeu o evangelho sem o testemunho histórico do Cristo, né? Uhum. O Aristóteles também, o Melisso também, né? Então é isso mesmo. Agora, assim, ó, essa questão é importante que você colocou do monoteísmo, né? O judaísmo, ele tem fases, né, da sua trajetória onde ele oscila, né, entre o monoteísmo e o paganismo. Na verdade, é um tipo que a gente chama de enoteísmo, né? Com Enoteísmo, H, né? isso, já ouvi, enoteísmo, né? Que é a ideia de que existe um Deus, né? Um panteão de deuses e existem, tipo, um Deus maior, Deus que né? é maior, aquele que comanda os outros deuses, não é assim? Não é isso? Ou que comanda, né? Ou que, assim, tá ali numa batalha, numa luta e tal, mas, assim, existem muitos deuses, né? Tanto que você vai ver no judaísmo muito comum, na história, né, no Antigo Testamento, eles fazendo culto a outros deuses, né? Ao Baal, a Baal, inclusive, né? com muito mais frequência do que fazendo para um único Deus, né? A balança pesa muito mais para esse enoteísmo do que para o monoteísmo, né? Que é o grande problema do Antigo Testamento, que é o problema da idolatria. E da idolatria você deriva vários outros problemas. Deriva o problema da moral, né? Da ética, da economia, da identidade nacional, né? Então a idolatria é o grande problema, né? Do Antigo Testamento. Então, os católicos são enoteístas, então. Porque eles querem um Deus grande em Deus pequenos. Então, o Platão é aquela questão, né? A religião grega era uma coisa. Mas o Platão, ele tem meio que uma teologia. Só que, assim, a teologia dele é uma teologia fundamentalmente filosófica, né? Então, muito boa, eu acho muito boa, cara. Então, difícil dizer, assim, como é a prática religiosa do Platão frente à religião grega. Muito provavelmente, o Platão, ele não via nenhum problema em fazer os sacrifícios aos deuses gregos. Mas fazendo isso, muito mais por uma convenção do que por uma fé verdadeira e genuína. E dentro de si, né, o Platão deveria ter uma espécie de relação muito monoteísta, né, muito mais apegada à noção de um único Deus. Mas não sei se acho que o Platão ele não orava para esse Deus, ele não adorava esse Deus, mas ele assim venerava, né, essa divindade, né, essa forma única, né, como a forma que dá, como a entidade, né, como o ser, né, que dá fundamento para a verdade. Então é uma coisa meio complicada, por quê? Porque o Platão ele não é um religioso, mas o pensamento dele é muito religioso. Pois é, assim, ele não é religioso, ele era religioso, o pensamento dele é muito religioso, mas será que o homem já não tem intrínseco nele essa questão da religiosidade? Tem. Essa tendência, necessidade. Porque quando Platão fala assim, olha, nós somos um reflexo imperfeito de um mundo perfeito. O que esse cara está imaginando, mano? Ele tá imaginando que existe perfeição, né? Que existe... Sim. E isso ele tá ali bem antes de Cristo, ali, 300 anos ali. Sim, exatamente. Entendeu? Mas, Jesus vai falar isso mais. Depois, ó, meu reino não é desse mundo, entendeu? Aí começa... O que esse cara estava pensando quando ele falou isso? Então essa religiosidade do homem ali é aquele... Eu não sei de quem é essa frase, né? Que diz o seguinte, que deixa eu lembrar... Continua aí que eu vou lembrar da frase aqui, aí eu falo. Não é? Todo homem tem um isso, um vazio tem que ser do tamanho de Deus, exato, assim. É isso aí. Platão provavelmente ele está chegando a uma conclusão por meio, né, de um raciocínio que o evangelho vai chegar por meio de uma tradição histórica. Porque assim, se eu pego o Antigo Testamento, eu vejo, né, que não há um monoteísmo verdadeiro no Antigo Testamento. Não na maior parte dele, né? Existem
existe uma crença no Deus verdadeiro, uma doutrina do Deus verdadeiro, um Deus único, mas existe uma prática comum, né, de uma crença politeísta também, de uma crença enoteísta. E com muita frequência, mas muito, você olha a rodo, não é coisa pouca assim, não. Até que você chega no cativeiro babilônico, né? Aí você já perdeu as 10 tribos do norte, ficaram só 2 tribos, né, do sul. Benjamim, Judá, né? E aí eles já apanharam pra caramba, né? E agora eles voltam, né, do cativeiro monoteístas, né? E aí a pergunta, né? Em que sentido esse monoteísmo deles é apenas um reconhecimento de que eles sempre foram monoteístas e que eles se perderam no metade do caminho, ou se ele é uma influência do zoroastrismo, né, que é a religião babilônica. Porque o zoroastrismo babilônico, ele é monoteísta. Mas é um monoteísmo bem esquisito, né? Mas é um monoteísmo, né? Porque aí você vai falar assim, ó, eles podem ter ido para a Babilônia, lá terem entrado em contato com a religião babilônica e falar assim, olha só, né? Eles são monoteístas de verdade, vamos aprender com eles aqui. E aí esse judaísmo que sai da Babilônia já é um judaísmo diferente do judaísmo de Davi, né? Salomão. E aí quando você chega no Novo Testamento, você tem um monoteísmo muito bem estabelecido já. Muito bem estabelecido. O que vai ser um problemão para você associar Jesus com a divindade. Sim, isso aí eu entendi. Como diria o nosso amigo, né, cara? O nosso amigo falecido já, Nelson Rodrigues, né, velho? Toda unanimidade é burra, né? De repente, certamente alguns tiveram influência babilônica, da religião, né? Mas será que todos tiveram? Então, é uma questão mais estrutural, né? Talvez a cultura judaica ele acabou sendo influenciado, né? Porque lá na Babilônia foram formados, né, as sinagogas, foram formados os rabinos, foram formados os fariseus. É dali que nasceram, né, todos esses grupos que vão servir como fundamento teológico do mundo de Jesus, né? Então eles têm uma formação babilônica. Ô, Zac, nesse período aí, eles já, depois do exílio ali, já entendiam Deus como eterno? Ou ainda não? Não. Depois do exílio? Depois do exílio, sim. Eu acho que já tem. Aí o que vai acontecer, né? Vocês vão ler na Bíblia lá, né, que tem grupos diferentes, certo? Tem lá os saduceus, os fariseus, tem os essênios, tem os zelotes, né? Então, assim, não há um judaísmo monolítico, né? Eu imagino que os fariseus, eles tenham essa crença de um Deus eterno. Mas imagino que os saduceus não. Tanto que eles não têm essa crença, que eles têm uma proximidade muito grande com Roma, né? Então, assim, eles têm uma flexibilidade maior, né, com relação à presença romana. Isso me faz pensar que talvez eles tenham assim uma liberdade maior para pensar que Deus ele está preso na história e que como a história deles hoje, naquele momento, é a história de Roma, né, eles devem se adequar a essa história. Enquanto que o fariseu está pensando já em vida eterna, né? Na verdade, pensar na vida de um rei para governar fisicamente, né? Também, mas está pensando assim, em ressurreição, vida eterna, em anjo, demônio, né? Essas questões são crenças farisaicas, né? Dos fariseus mesmo. Né? Então, mas logo ali depois já tinha Pitágoras. Pitágoras já pensava nisso, na eternidade. É por isso que eu estou perguntando. Então, mas aí voltamos à questão, né? O Pitágoras, ele vai ter acesso igual hoje que tem Zap, não tem um avião, né? Não tem Exato. Não tem nada disso. Não é provável. Não é provável, não. Que o pensamento pitagórico ele tenha chegado lá em Israel. É provável isso. É provável. E é muito provável que, assim, alguns rabinos, eles tenham usado muita coisa de Pitágoras, mas que o povão achava aquilo, assim, uma coisa pagã. Né? E que esse pouco que foi usado de Pitágoras possa servir, por exemplo, para melhorar um pouco a questão da gematria, né, da Kabbalah, né, da Kabbalah judaica, né, que é essa questão mais esotérica. Mas isso é uma coisa assim muito restrita a certos grupos muito pequenos, né, ali do judaísmo. Né? Então, assim, não dá para dizer que o pensamento do Pitágoras foi um pensamento assim que foi uma influência grande. E o povão não tinha acesso disso, não. O povão nunca teve. Não. O povão ele vai ser guiado, ele vai ser guiado pelos fariseus, né, saduceus. E assim,
E nem eu tô serão falando- guiados pelos melhores saduceus, né? E sim por aqueles que são os mais populares ali, né? Eu tô falando Mas isso você porque pega um cara a- muito, um cara eu- muito influenciado também, era Filo, né? Filo era um judeu, né? Influenciado muito por Platão, né? Velho? Então, mas o Filo, ele não mora na Palestina, né? O Filo, mora em Alexandria. Uhum. E aí você tem um deslocamento geográfico, que é importante, né? Por quê? Porque as ideias gregas circulam muito em Alexandria, mas não circulam muito na Palestina. Mas o Philon já li que ele já foi uma vez no templo, provavelmente. Não, foi. Todo judeu vai, né? Mas o que acontece, né? Quando você tem um deslocamento geográfico, você tem acesso a coisas que você não teria. Por exemplo, né? Por que muita gente vai fazer doutorado fora do Brasil? Porque você não tem no Brasil acesso a obras que você precisaria ter. Sim. Entendi. Certo? Então, assim, a biblioteca lá de Israel. Lá você vai ter acesso aos manuscritos originais, aos códigos originais. Que eu não tenho aqui. Então é claro, né, que eu vou ser influenciado por coisas que eu não estou sendo influenciado aqui no Brasil, né? E Então, era essa assim também questão- no mundo antigo, né? Eles iam Oi? pro lugar que. Era assim também no mundo antigo. Eles iam pro lugar onde que tinha a maior Isso. sabedoria, a maior filosofia. Então, assim, o que acontece é que se você está nesse lugar, você é influenciado por esse contexto, né, Aham. histórico-geográfico. É. A gente vai ver isso, por exemplo, quando vocês forem estudar crítica textual, né, existe a história dos manuscritos bíblicos, né? Aham. Aí, geralmente, eles dividem assim, os manuscritos alexandrinos, né, Uhum. e os manuscritos não é asiáticos, né? É de uma outra Bizantino. região lá. Oi? Eles chamam de bizantinos. Bizantinos, exatamente, Os manuscritos bizantinos e os manuscritos Os alexandrinos. Bizantino é meia dúzia, né? Eu tava estudando isso esses dias. Então, mas por que é meia Os dúzia? bizantinos são os Porque- maiores. Pô. Porque foram os primeiros a serem escritos, velho. Não, é Não? porque a região, ela é uma região, ela é uma região muito, muito imprópria para manutenção de manuscritos, porque ela é muito úmida, a região de Bizâncio, né? Que é a região das ilhas gregas. Já a região de Alexandria, que é uma região muito desértica, né? Muito árida, ela preserva muito mais os manuscritos. Então, o uso do manuscrito na região da Alexandria, ele é mais longo, por isso os manuscritos deles são mais antigos. Enquanto que os de Bizâncio, eles são, alguns são antigos, mas eles são mais desgastados, né? E aí eles tinham que fazer mais cópias para poder ficar trocando esses manuscritos. Então, é porque eu tenho esse Novo Testamento interlinear que eu comprei e conta a história toda dos textos Aham. alexandrinos e do bizantino. E o bizantino também, eles falam que faz aquela tradução lá de receptos, né? Tem um texto majoritário e o Isso, do bizantino. Aí eles alegam isso, que o bizantino eles escolheram meia dúzia lá, porque são os mais antigos, até onde eu li Então, ali. Não tá confundido. O alexandrino é o mais antigo. O alexandrino tem alexandrino que é 12 mais manuscritos. É que O assim, ó, bizantino é a que vem do século. Tem algum do século XIII, mas a maioria é do século VII. Não, então até deve o estar século confundindo XV. então. Mas tem uma. Confundiu. Talvez eu É o contrário. então você vê, né? Até a questão de onde você tira os textos bíblicos, a região, ela influencia na qualidade do texto, né? Por quê? entendi. Porque os textos alexandrinos... Por que o pessoal do texto Receptus não gosta do texto majoritário, né? Que é o texto alexandrino, né? Por que não gosta? Porque lá em Alexandria circulava muito texto, muita coisa, inclusive muita heresia. Todas as heresias apareceram em Alexandria. E Então, uma a só possi- apareceu em Antioquia, né? Exatamente. Então, a possibilidade desses textos terem sido corrompidos pelas heresias é muito grande, por causa da região, entende? Então, são questões geográficas, né, que vão aparecendo, né? E aí a gente tem que lidar também com essas questões aí, porque elas influenciam, né? Vamos voltando aqui no Uno, né? Ô, Então, deixa Melissa- eu tenho outra dúvida aqui, Isaac, Fala. da questão aqui mesmo da aula. Você falou aí que ele coloca ali que argumenta que o ser é um só. Isso. E você falou que alguns aí argumentavam que eram dois, por causa desse sistema aí de o que você falou? Vários deuses? Enoteísmo. O que? Enoteísmo. Enoteísmo. Por causa disso que ele argumenta? Não. Ele argumenta isso mais, assim, em sentido mais abstrato mesmo. Ele não está pensando em Deus, né? Tá. O Melício não está dizendo que esse ser aqui é Deus, não. Mas Não, assim, eu a gente... sei, mas na cabeça deles. Tipo assim, o ser total que criou tudo, né? Sem Então, ser não Deus. existia isso no judeu.
essa noção do Deus Criador não existe na cultura grega. Ah, tá. Não existe. Ela é da cultura hebraica. Tá, é um ser, então, que existiu, só isso. É um ser que ele é necessário, ele existe, né? Ele existe. Tá, não para criar. Beleza, outra pergunta. Quando você fala de enoteísmo aí, todos os deuses são iguais ou um deus é maior que todo mundo? Não, os deuses são desiguais, né? Só que assim, Então, aí eles não entraria nessa questão do ser de novo? Tem um ser que é maior que todo mundo? Tá entendendo o que eu quero falar? Assim, eu tô entendendo, mas assim, ó, o ser do Parmênides e do Melisso é um ser que está acima dos deuses. É assim, ó, os deuses, então eles também são contingências. Entendi. Era isso que eu tava com dúvida. Se sim, todos os seres eram iguais, entendeu? Não, por exemplo, né, você pega, por exemplo, a mitologia grega, né? O Zeus, ele casa com a Hera e tem um filho. Aí ele vai lá e pega outra mulher e tem outro filho. Uhum. Então, e o Zeus, ele é filho, né, de Cronos com Reia. Beleza. E Cronos é filho de Urano com Gaia. Então você percebe o quê? Que esses deuses, eles têm um início, né? Ou seja, eles passam a existir. Então eles não são eternos e nem são necessários, né? Eles são contingentes. Contingente. E por Melisso, esses deuses estão abaixo do ser dele. Isso. Se o Melisso acreditava nesses deuses, que eu acho que sim, acredita, né? Se ele acreditava, ele está dizendo, esses deuses, eles são também parte do mundo da physis, né? Do mundo contingente. Show. Assim como a árvore, assim como eu, os deuses também. Só que os deuses são mais duráveis do que eu, né? Mas eles também existem. Tranquilo. Tá bom? Então ele vai falar, o argumento lá, né? O que é temporalmente temporalmente limitado. Tudo que existe na matéria é temporalmente ilimitado. Portanto, não é isso não. O que é, o ser, né, é temporalmente ilimitado. Portanto, nada mais temporalmente ilimitado poderia existir ao mesmo tempo. Ou seja, se o ser é ilimitado, como é que eu vou dizer que existe um outro ser que também é ilimitado? Não tem condição de ser. Não tem como ter as duas coisas ao mesmo tempo, né? É o princípio da não contradição. Se A é ilimitado, B não pode existir ao mesmo tempo que A e ser ilimitado, porque os dois eles iriam se chocar em algum momento. Certo? Uhum. Ou ficou difícil de entender? Não, pra mim tá de boa. Se o ser é ilimitado para cima, para baixo, para o lado, né, direita, esquerda, para frente, para trás, ou seja, se ele é ilimitado para todas as direções, se existir dois seres, esses dois seres não podem coexistir porque eles não podem ser ilimitados, eles vão ter que ter um limite um do outro. Para eu poder dizer que existem dois seres, eu tenho que falar assim, ó, aqui é um e aqui é o outro. E quando um for, o outro não pode ser. Então, aí mas o não ser não existe, né? Isso. Como o não ser não existe, o ser ilimitado, ele precisa ser sempre um. Porque se ele for dois, ele será um ilimitado, e aí você vai ter exatamente isso que você falou agora, né? Ou seja, o ser A será o não ser B, né? E o ser B será o não ser A. Tá de boa. O que é espacialmente ilimitado, espacialmente limitado. Portanto, nada mais espacialmente limitado poderia existir em um momento diferente. Portanto, o que é um. Né? O que é top esse cara aí, hein, mano? Você vê, né? É uma lógica do caralho, né? Uma lógica assim, cara poderosa. É sinistro, mano. Sinistro, né? Muito boa a lógica dele. Muito boa. Aí ele vai dizer, além disso, o ser tem uma identidade. E a identidade, ela é ela mesma e não muda. Ou seja, olha só o argumento. Olha só o argumento. Melisso fez uma afirmação de que o um é qualitativamente o mesmo.
que é qualitativamente o mesmo. Ou seja, ele não tem variação de mudança. Ele não melhora e não piora. Né? Ele não evolui e involui. Seu argumento é o seguinte: se o que é tem diferenças qualitativas, ele é plural. O que é um. O que é todo em si mesmo. Portanto, o que é não tem diferenças qualitativas, ou seja, é o mesmo. Decompondo isso aqui para ficar mais claro. Se o que é tem diferenças qualitativas, é plural. Portanto, eu, né? Eu tenho diferenças qualitativas de mim hoje, do eu de ontem e do eu de amanhã. Né? Hoje eu tenho barba, amanhã eu posso não ter mais barba. Hoje eu tenho cabelo, amanhã eu posso não ter mais cabelo. Antes eu era menor, hoje eu sou um pouco maior. Antes eu era mais magro, hoje eu sou um pouco mais gordo. Portanto, eu mudo a minha qualidade à medida que o tempo passa. De forma que eu não, então, seria eu mesmo, mas seria uma transformação, uma metamorfose ambulante. Eu mudo. Né? Eu mudo. Agora, o ser, que é uno e que é um, ele é todo em si mesmo. Ou seja, todas as qualidades possíveis de existir para frente e todas as qualidades possíveis que existiram para trás estão sempre presentes no ser, porque ele é eterno. Portanto, o ser, ele não pode mudar nunca. O ser, ele tem que permanecer ser ele mesmo para sempre. Se você pegar essa frase, esse raciocínio, e pensar em termos cristãos, né, você vai dizer, Deus não muda. Malaquias. Tem Perfeito. sorte de eu não mudar, porque se eu mudasse, vocês seriam consumidos. Ou Deus não é homem para que mude, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, né, a ideia do ser sempre ele mesmo. Não ter variação de qualidade. Por quê? Porque se ele mudar de qualidade, ou ele era imperfeito e tornou-se perfeito, ou ele era perfeito e tornou-se imperfeito. Cara, é brabo, hein, mano? Brabo. Você pega assim, uma mulher, né? Mulher, no seu momento de vida mais sublime, né? Onde ela é toda bonita. Bom, ela não era assim antes, com certeza, né? E uma hora ela vai deixar de ser. Ou seja, ela só é, vamos dizer, a perfeição da beleza feminina. Ela só existe em um momento da história dela. Então, ela tem uma alteração de qualidade. Portanto, ela não é perfeita. Tudo passa? Devi já do Heráclito? É o devir, exatamente. É o devir. É o que condena todas as coisas do mundo a não serem perfeitas. Aí você vai ter um pensamento lá na frente do Descartes. Vai falar assim, olha, beleza, se tudo o que existe, né, está em constante transformação, então não pode existir perfeição na realidade. Não pode existir. Né? Porque alguma coisa que é perfeita agora não vai ser depois, né? Aí o Descartes vai falar assim, mas como é possível que a minha mente possa pensar uma coisa que não existe? De pensar na perfeição, sendo que eu nunca vi essa perfeição. Aí o Descartes vai falar, é porque a minha mente conhece a perfeição de alguma forma. E essa perfeição, ela conhece porque ela tem acesso a um mundo onde a perfeição existe. E esse mundo é o mundo da razão. Esse mundo da razão é a mesma coisa do mundo das essências de Platão. E é a mesma coisa do mundo das formas de Aristóteles. Que é a mesma coisa do mundo metafísico do Agostinho e do Tomás de Aquino. Ou seja, eu posso dizer que a perfeição existe, porque a minha mente, ela conhece a perfeição, apesar dos meus sentidos nunca terem tido acesso a algo perfeito. Interessante isso. Né? Muito interessante. Tá cansado já, Fred? Meio cansado, né? Saindo de serviço aí é brabo. Deixa eu ver o que falta. Essa aí tá de boa, cara. Isso daí vai até o dia todo, se deixar. Então, 2, 3. Só mais 3 pra gente terminar. Beleza. A gente termina. Então,
Aí a questão de imutabilidade, né, é mais uma derivação, né? Tá vendo que tudo tá derivando do eterno, né? A partir do primeiro argumento que ele faz, né, a premissa maior, né? O uno é eterno. Aí ele derivou tudo, ele derivou ilimitado, ele derivou unidade, ele derivou o mesmo, né? Ou seja, a ideia de identidade, né? Então ele fala, né? Ele é ilimitado. Por quê? Tudo o que passa por mudança é alterado. Tudo que é alterado não é unificado ou completo, né? Porque tudo que é alterado, ele precisa, então, ter uma complementação. O 1 é unificado e completo. Portanto, o 1 não passa por qualquer mudança. Ou seja, ele não está falando que o 1 não muda, no sentido não muda de ideia, né? O 1 não muda porque é impossível ele mudar. Porque quando ele muda, ele deixa de ser aquilo que ele era antes. E aí voltamos à questão do devir, né? Melissa argumenta que o 1 não pode sofrer nenhuma mudança. Ele afirma especificamente que o 1 não pode ser reorganizado, tornar-se maior ou menor, ou sofrer qualquer tipo de angústia. Mas podemos expandir com segurança esse argumento para incluir todos os tipos de mudança, né? O imóvel. Bom, Melissa argumenta a favor do imóvel com as qualidades de cheio e vazio. Ele afirma que o 1 está cheio. Cheio do quê? Cheio de tudo, né? Por quê? Porque ele é eterno. E porque se estivesse vazio, não seria nada, né? Se ele estivesse vazio, ele teria que ser preenchido por alguma coisa. Porque o vazio é o não ser, né? O vazio é o não. E o que é nada não existe. Então afirma que, porque o 1 está cheio, ele não pode se mover. O argumento é o seguinte: estar vazio é não ser nada. Estar vazio é não ser nada. O que é nada não existe, porque o não ser não existe. O 1 existe. Portanto, o 1 não está vazio. O que não está vazio deve estar cheio. Portanto, o 1 está cheio. Tudo o que tem movimento não está completo. Tudo o que está cheio, ou seja, não tem espaços vazios, deve estar imóvel. O 1 está cheio, portanto, o 1 está imóvel. Ficou alguma dúvida desse argumento ou não? Tranquilo. É isso aí. Esse imóvel, ele quer dizer imóvel em que sentido? Imóvel, ou seja, imagine então que você tem um recipiente, né, onde você coloca uma quantidade de água pela metade dele. Você tem um recipiente e coloca pela metade. Você consegue chacoalhar esse recipiente e a água dentro dele ela se movimenta, certo? Se você encher esse mesmo objeto até a tampa, até todo, planificar tudo, e fechar ele hermeticamente, você vai mexer esse objeto, mas a água dele não vai se mexer. Por quê? Porque ela não tem espaço para onde se mexer. Ah, entendi. Agora entendi. Portanto, a água ela fica imóvel porque aquele recipiente está cheio. Ele vai falar assim, ó, então o que é o ser? O ser é algo que está cheio de tudo. Tudo o que é possível existir ocupa todos os espaços possíveis do ser. Não se acrescenta nada a ele, porque ele já é completo. Não se acrescenta nada a ele. Portanto, não tem para onde ele se movimentar. Entendi. Agora. E voltando à questão aqui, né? Se eu pegar, sabe aquele negócio as pecinhas de Lego, né? Sabe, Lego? Thiago? Tem. Se você Lego? pegar as pecinhas... Lego, sabe? Lego, aquele negocinho de montar. Se você jogar as pecinhas dentro de uma caixa, você vai perceber que elas vão poder se mexer o tempo todo. Mas se você montar uma na outra e preencher a caixa toda com essas pecinhas montadas, elas não vão ter para onde se mexer. Por quê? Porque você ocupou todo o espaço. Ou seja, o movimento ele torna-se impossível quando você planifica, né? Quando você está cheio, né? Cheio aqui é uma categoria que ele usa meio abstrata, assim, meio poética, né? O último, para a gente terminar, o ser é incorpóreo. O argumento é o seguinte, né? O
um é inteiro em si mesmo, portanto, um não tem partes, né? Não tem cabeça, ombro, joelho e pé. Portanto, um não tem espessura, não é mais grosso e nem é mais fino. Portanto, um não tem corpo. Porque se um tiver um corpo, esse corpo será um corpo limitado. Limitado pela espessura, limitado pelas partes. E aí eu poderei dividir, separar uma parte do todo, e se eu separar uma parte do todo, eu terei dois todos. O que não pode ter, porque não pode existir duas coisas ao mesmo tempo. Então, o todo, ele tem que ser incorpóreo, ou seja, ele não pode ter uma delimitação de corpo. Concluindo, então, Melisso vai dizer que o uno, né, que o ser é incorpóreo, é imóvel, é imutável, é ele mesmo sempre, é ilimitado, né, e eterno. Todas essas características, elas poderiam ser facilmente atribuídas ao Deus cristão. Volto a dizer, então, é o Melisso que está construindo essa crença no Deus cristão? Não, não é o Melisso. Mas as ideias de Melisso, elas encaixam perfeitamente na revelação cristã. Beleza, pessoal? Beleza. Eu vou assistir depois essa aula de novo, porque, pô, os caras estão me ligando toda hora aqui pro serviço, velho. Essa aula é braba, né? Vou ter que assistir depois com calma de novo e mandar as dúvidas no zap. Eu não sei quem que eu escolho como o meu herói. Tá difícil. Não, a minha ideia é apresentar o